nossa meditação para essa noite. Evangelho de João, capítulo 6. Então, somente 71 versículos, é coisa rápida, nada que 2 horas para a gente ler. Não tem o Salmo 159, não? Depois, um de cada vez. 169. Irmão, o dirigente deixou aqui já de entrada a pregação da noite, e ela é toda, sempre tem que ser toda voltada para isso. A ressurreição, ela está lá na frente. O sangue derramado está para nós cerca de 2000 anos atrás, correto? Ao nosso conhecimento. Tudo está centrado no sangue. Ou numa palavra, cruz. Ali está tudo. Ali está a sua respiração, a sua vida e o que vai ser de você. Sangue derramado. Você que se interessa, se está aqui é porque interessa, e conhece um pouco sobre a crucificação. Por que eu digo um pouco? Porque a nossa mente não alcança a grandiosidade que foi aquela oferta, aquele sacrifício, aquele cordeiro, aquele momento ali da cruz, num local que se sacrificava centenas e centenas de pessoas. Era comum de morrer gente ali naquele lugar. Era um local feito para aquilo. Só que levaram para ali uma pessoa que eles não poderiam ter levado. Podiam continuar levando as pessoas como continua depois que levou ele. Matando, morrendo daquela maneira lá, como diz na Bíblia, os irmãos já leram. Só que levaram uma pessoa que mudou a história da face da terra. De coisas simples até coisas grandiosas, principalmente as grandiosas. De coisas simples como até mesmo a contagem do calendário. De repente começou-se a contar desde aquele dia que aconteceu aquilo ali. Então, o irmão começou a comentar sobre isso aí. Tem um texto aqui que ele por si só, tendo a atenção nossa, o texto por si só já é uma grande pregação. Mas lembra o tempo inteiro o sangue derramado no Calvário. Leva a sua mente, o seu coração lá no sangue derramado no Calvário. Ali está tudo. Tem um texto que chama esse momento, sabe de quê? O cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Sua mente alcança isso aí? Difícil, impossível. Assim como nossa mente não alcança a ressurreição e viver eternamente, nossa mente não alcança tal grandeza. Falamos dela como coisa simples, mas nossa mente não alcança tal grandeza. Entregamos tudo diante da morte. Tememos e trememos diante da morte. Ninguém quer morrer. Mas por que existe dentro de nós essa centelha de viver sempre? Observando as coisas naturais, você vai ver que dentro de você habita uma centelha de viver. Pode estar ruim do jeito que for, você não prefere a morte. Você pode até entrar em um ponto de loucura de falar que quer morrer, mas não sabe nem o que está falando quando a morte chega. Você, opa, não era bem isso não era bem assim não. Mas vamos para o texto, para a nossa meditação, amém? O capítulo de João é o 6, versículo 52. Irmãos, eu vou
estreitar esse texto, porque ele é muito rico. Nem é o capítulo todo não, do 25 ao 58, fala de assuntos bastante profundos, que nos faltaria tempo, com certeza, de meditar nesse impasse a respeito de Yeshua ser o pão da vida. Amém? Eu vou ler o início do texto, do versículo 25, para depois a gente voltar no 52 aqui, só para a gente saber do que o texto está dizendo, amém? Versículo 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Yoshua respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeram pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Yoshua respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais, aleluia, naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que o próprio Deus enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? O que o Senhor vai operar? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhes deu a comer o pão do céu. Irmãos, o impasse está aí. Nesse impasse transcorre todo o restante do texto. Exigiram dele um sinal, cobraram dele e falaram: que sinal você vai mostrar para que nós começamos, a partir do sinal, crer em ti? Nós cremos em Deus. Aí joga na cara de Jesus um sinal feito há mais de 1000 anos atrás. Deus fez descer pão do céu para nós. Quero ver o que você vai fazer para mostrar quem que você é. Nós temos um sinal que nós carregamos dele, tem mais de 1000 anos. Sabe o que é 1000 anos, né? Pode contar. 1, 2, 3, 100, 200, 300. Tem mais de 1000, né? Não é 1000, é só uma referência para a gente. Ele mandou maná. E o Senhor, que sinal o Senhor faz? Olha o sinal que ele fez. Deus não lhes deu pão do céu, porque eu sou o verdadeiro pão do céu. Há um impasse. Julgar em cima da igreja que o pão que eles comeram e traziam como memória de um milênio de história, falando que Deus fez um milagre grandioso, mandou continuamente maná e nós comemos pão do céu. Chega um homem sem grandeza, sem status, sem pompa e sem nada, e fala assim: eu sou o verdadeiro pão. Observe. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhes deu a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Yoshua: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce e dá vida ao mundo.
mundo. Aleluia. O verdadeiro pão. Você vai ver no versículo 27 que vai dizer: trabalhai, gente, trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para sempre. O verdadeiro pão de Deus é aquele que dá vida para as pessoas. Então ele rasga o verbo e fala: não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Entendeu a expressão? Não enche a barriga do mundo, não te dá saúde, te dá vida. Esse é o verdadeiro pão. Irmãos, esse texto leva a gente a imaginar um pão na mão da gente comendo um pão. Esse texto ele vai guiando a gente para a gente pensar num alimento, numa coisa comestível, num pão propriamente dito. Só de falar tanto em pão não sai da nossa memória pão. Mas esse alimento, ele deixa bem claro no transcorrer do texto: sangue e carne. O pão, o alimento que dá vida eterna, é crer naquele que Deus enviou. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é esta: creia naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois: dá-nos sempre desse pão. Yoshua lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, versículo 35, aquele que vem a mim não terá fome. Entende? Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu preciso sair do lugar que eu estou agora e chegar um pouquinho mais da estatura dessa pessoa que falou isso, para mim poder entender esse texto. Eu não estou entendendo nada. Eu estou entendendo tudo que está sendo lido. Eu estou lendo aqui também, estou entendendo o que eu estou lendo. As letras eu entendo, mas eu não estou conseguindo compreender o que quer dizer isso. Não estou compreendendo o que quer dizer essa expressão: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Que expressões são essas? Fome de quê? Sede de quê? Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo vocês não acreditam que eu sou. Não credes em mim. E o que vem a mim, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse texto, gente, vai atraindo a gente, que é difícil sair dele. É difícil sair desse texto quando você entra nele. As expressões aqui são expressões de promessa. Você veio para a igreja? Você veio para a igreja? Você não veio. Deus te trouxe para mim. Isso é que Ele está falando. Não foi as suas boas obras que te trouxe. Deus te trouxe para mim. Ele fala: para mim. Foi me entregue nas minhas mãos. E o texto expressa o seguinte: de maneira nenhuma lançarei fora. Sai daqui. Você não vai ouvir isso dele. Não somente isso, mandar você sair, Ele não aceita te perder.
Ele não aceita te perder. Pode fazer pirracinha, pode fazer preguicinha, pode fazer beicinho, pode brigar, pode esconder, pode deitar, pode dormir, pode descansar, afunda a cara no trabalho, faz o que for. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Não é lá na igreja, não. Ele vai estar lá dentro de você. Ele vai estar lá, sabe por quê? Ele diz o seguinte: você vê, foi meu pai que te trouxe aqui. De maneira nenhuma te lançarei fora. Irmãos, observe onde você está inserido. Você está inserido num contexto onde foi o próprio Deus que quis que fosse dessa maneira. Que tudo acontecesse a partir do momento que Jesus voltasse para o Pai, tudo acontecesse através da igreja. Tudo é para acontecer através da igreja. É a vontade dele. Então a igreja, ela se levanta como igreja. E o Espírito Santo levanta a igreja e sustenta ela. Sustenta a igreja. Te sustenta, me sustenta e sustenta a igreja na face da terra. Não vai ser lançado fora. Irmãos, o verdadeiro pão, esse texto ele é muito rico. Nós vamos continuar na leitura para você, e peço que você junta comigo aqui na meditação. Não fica somente naquilo que eu ler e naquilo que eu falar, não, porque se eu falar aqui, eu vou falar demais, vou até me perder, mas o Espírito Santo vai testificar no seu coração quem é esse sangue que foi derramado para que você tivesse vida eterna. Você saindo terá vida eterna para ter a vida eterna. Amém? Você entrar na promessa de Jesus, que ele fala assim, ó, e eu te ressuscitarei no último dia. Eu estou falando isso. Eu não estou falando talvez vou te ressuscitar. Ele está falando assim, pode ser que eu vou te ressuscitar. Sai disso, não entra nessa não. Se você não fizer um monte de obra boazinha, talvez eu vou te ressuscitar. Ele nunca joga isso em você. Ele joga uma coisa: creia na obra de Deus. Creia no sacrifício que Deus ofereceu, o sangue do Filho dele. E este sangue te purifica de todos os seus pecados. É a máxima do Evangelho. É a máxima de tudo o que Deus preparou, fazendo uma nova aliança para que você fosse abrangido nela. Alcançou você. Entra lá com Yehoshua na meditação, verso 38. Porque eu desci do céu. Ele já usa a palavra eu, já percebeu? Já mudou tudo aqui. Já para falar até do pão que Deus enviou para falar assim, eu desci do céu. Engrossa o caldo, engrossa o assunto, começa a ser assunto de gente grande, de gente decidida, não de gente perfeita, mas de gente decidida, não de gente fortíssima, mas de gente decidida. Amém? Porque eu desci do céu, verso 38. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada perca. Parece que está falando de coisas palpáveis. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada se perca, mas o que eu o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho
e crê no Filho, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Segurou isso aí? 2 versículos. E eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. O finalzinho do 39. Mas que o ressuscite no último dia. O finalzinho do 40. Tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão do céu, o pão de Deus que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim, senão o Pai que me enviou não o trouxer. Consegue suportar essa palavra aí, irmãos? Viu como que depende do Espírito Santo agir? Não é pela nossa própria força? Mas você olha com a pessoa e deseja que ela esteja na igreja, deseja que ela esteja caminhando, deseja que ela esteja na comunhão, deseja que ela creia e aceite para que seja sanado, perdoado todos os pecados. Deseja ardentemente e trabalhe ardentemente para isso. E fique numa expectativa. O Espírito Santo vai fazer a obra. Amém? Expectativa. Não tem mais nada para fazer a não ser ficar na expectativa que o Espírito Santo vai fazer a obra. Se você não fica na expectativa, tomara que o Espírito Santo faça a obra. Não, a sua expectativa é: o Espírito Santo vai fazer a obra, porque fez na minha. Eu era pior. Se eu for comparar segundo se compara hoje em dia, eu sou o menor de todos. E quem disse isso foi Paulo. Se for comparar segundo os olhos, segundo as pessoas têm costume de comparar, pelo tanto que a pessoa acerta, pelo tanto que a pessoa erra, quem aqui é melhor do que quem? Agora, por que ele quis trazer você por que logo você? Porque tinha que ser você. E não foi outra pessoa que está passando na rua a qualquer momento aí. Por que tinha que ser você? Por que tinha que ser você? Você merece mais. Você é a pessoa que, se tem um que merece, é você? Por que foi você? Ninguém vem a mim se Deus não trouxer. Então nisso aí, gente, já vai um bocado da nossa mente e da maneira como a gente vê as coisas. A nossa visão, ela tem que ser ponderada e analisada, porque nossos conceitos, eles estão muito fracos, pequenos, e rapidamente juízo. Existe um poder agindo e vai agir até o fim. É o Espírito Santo que vai agir na sua vida, na sua caminhada, através de você, quando Ele quiser. Sabe qual momento que Ele quer? Sempre. Isso significa braços abertos e um sangue derramado em favor do mundo inteiro. É abrangente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Repetiu?
Repetiu a frase aí, e eu o ressuscitarei no último dia. É o que o André trouxe para nós, irmãos. A nossa mente, ela tem que caber um pouco mais da essência de Deus, para a gente saber o que nós estamos fazendo. Paulo usa uma expressão em 2 Timóteo que ele fala assim: nós sabemos em quem temos crido. 2 Timóteo capítulo 1, Paulo chega a falar assim: porque nós sabemos em quem temos crido. Amém? Porque nós sabemos em quem temos crido. A nossa fé, ela é viva, ela é eficaz, porque nós sabemos em quem temos crido. Em outro lugar, na carta de Timóteo, ele fala assim: ó, poderoso é Deus para guardar o meu depósito. Amém? Amém? O que você tem depositado em Deus? Paulo fala assim com Timóteo: Timóteo, poderoso é Deus para guardar o meu depósito. Aleluia. Voltando ainda, irmãos, nessa encrenca do pão aqui, encrenca que eu falo entre aqueles judeus e Yoshua manifestando a pessoa que ele é, a identidade dele para aquelas pessoas. Está escrito no profeta 45, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, qual que é a expressão que está aí? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem? Está assim escrito aí? No 45? 47, né? Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim terá, pode alcançar. Aqui está, tem. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quer carregar o peso dessa palavra? Consegue carregar o peso dessa palavra? Ter a vida eterna? Andar, atravessar a rua como quem tem a vida eterna? Nós não conseguimos. Nós não conseguimos abranger essa grandeza de ensinamento. Nós falamos que temos, mas agir como quem tem a vida eterna, como que é isso, gente? Para pelo menos para meditar. Ter a vida eterna, irmãos, é vencer a morte e nunca mais morrer. A essência maior de Deus, vida. Não digo a maior, que eu não posso limitar a grandeza de Deus, mas para nós, a maior, viver. Então a expressão usada é essa. Tem como fugir com outro texto, como contradizer isso aqui e dizer que é outra coisa, irmão? Não tem como nem pegar, gente, tradução, outra linguagem, outro tipo de falar. Ele falou, foi isso aqui, aquele que crê em mim. Por isso que ele falou: a obra do meu Pai é o quê? Lá no 28, disseram, pois, que faremos, pois, para realizar as obras de Deus? No versículo 28, a obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Amém? Para que você creia nele, para você viesse a crer nele, ele agiu primeiro. Amém? Ele agiu primeiro. Vai onde? Sangue que perdoa pecados. O sangue de Yoshua está tudo lá. Liga você direto à salvação, à vida eterna. Crê nele,
Trabalhe então, que nós vamos trabalhar mais. Essa frase, crer nele, eu preciso trabalhar mais essa frase, crer nele. O significado, a essência dessa frase, crer nele, crer nele. Como quem? Como aquele a quem o Pai enviou. Aleluia. Crer nele como projeto do eterno para a terra. Enviou alguém para que vencesse o pecado com o seu próprio sangue. Amém? Irmãos, agora vamos entrar na pregação? Amém. É uma introduçãozinha para a gente poder parar para pensar. Mas deu para pensar um pouquinho aí ou não? Tem a vida. Irmãos, você vai entendendo algumas cartas de Paulo, somente de ler esse texto aqui, quando Paulo fala assim, gente, vocês precisam andar satisfeitos, andem contentes, tá vendo? Fala para todo mundo, toda classe social, seja rico, seja pobre, seja miserável, seja órfão, seja viúva, andais, sabe? É você andar nessa terra já satisfeito. Ande satisfeito porque você recebeu. Quem deu a promessa? Pode voltar atrás, irmãos? 48. A frase é: eu sou o pão da vida. Vai na hora do pão ainda. Amém? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Irmãos, observe bastante aí, ó. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Ó, já o desenho de pão que estava na minha mente começa a mudar, porque eu não consigo imaginar um pão assado ser vivo. Então já começa a mudar a minha mente, como eu deveria ter mudado desde o início, quando eu comecei a ler. Mas igual eu falei, o texto ele leva você para imaginar somente aquilo que você conhece. Eu sou o pão vivo que desceu de onde? Aleluia. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. O pão que eu der, ó, o pão que eu der, agora vai mudar. O pão que eu der é a minha carne. Sacrifício. O pão que eu der, agora eu descobri qual o pão que é. Você falou tanto de pão, que agora eu descobri que pão que é. O pão que eu der é a minha carne. Aleluia. Dar a própria carne. O pão que eu der. Tá vendo, gente? Como a gente falou tanto de pão e chegou no meio de uma frase. O pão que eu der é a minha carne. E eu darei a vida. E eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Continua a mente presa, não é? Continua a mente presa. Como pode esse homem nos dar a carne dele para nós comermos? Continua no literal. Não conseguiu despregar do literal. Continua travado. E Josué, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele.
como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá através de mim. Aleluia. Aleluia. Se você está achando que esse texto é longo, irmãos, não imagine as minúcias que tem aqui para ser dissecada. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Irmãos, comer a carne e beber o sangue. Podemos beber sangue? Mas como é que está falando para beber o sangue dele? Você vai encontrar em Atos 15 uma recomendação para as pessoas se absterem da prostituição, da idolatria, do sufocado e do sangue. Você vai encontrar na hora da ceia, quando ele dá o cálice, ele fala assim: bebe, este é o meu sangue. Você vai encontrar em Levítico: não façam uso, não comam, não se alimentem do sangue, porque a vida está no sangue. A vida do animal está no sangue. O sangue é a vida. Entende? Então, se na primeira aliança eu não podia beber o sangue, por quê? Porque eu não podia me alimentar da vida de um outro animal. A vida estava onde? No sangue. Lá em Levítico você vai ler isso. Gente, não usem o sangue. Pega ele, enterra ele, é a vida de outro ser. Você vai estar ingerindo a vida de outro ser. Entende? Então ele manda você não usar o sangue, se abster do sangue. Então ele pega aquele ensinamento onde quem ingeriu sangue vai ingerir a vida de alguém, para falar para você assim, ó: você hoje vai ingerir o meu sangue. E o meu sangue vai estar dentro de você, a minha vida vai estar dentro de você. Então a profundeza de você pegar e entender que ele está mandando beber o vinho, dizendo assim, ó: não é vinho, é o meu sangue. Você está colocando ele dentro de você, você está me colocando dentro de você. Quando você faz isso, você está me colocando dentro de você. Porque a Bíblia diz: a vida está no sangue. O sangue é a vida do animal, do ser, de qualquer tipo de animal. Por isso que pegavam o sangue de um animal, antigamente, na antiga aliança. Você pegou, você pega o sangue de outro animal, você pega outra vida, e essa outra vida morre no lugar da sua vida. E lá na cruz, um outro morreu, e você bebeu. Você tinha que morrer, outro animal morreu no seu lugar. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele vai ser derramado para que você não morra e outro morra no seu lugar. No plano de Deus, o próprio Deus cumpriu a lei, outro morrendo no seu lugar. Então, a partir dali, você entende o seguinte: a vida está no sangue. O sangue é vida. Aí você transcorre em meditação a respeito do sangue de Yeshua, do poder do sangue dele. Esse complexo texto onde fala: comer da minha carne e beber do meu sangue. Um sangue que contém a vida de alguém, só que esse alguém é diferente. O texto, irmãos, ele não é complexo, ele é muito complexo. Só discerne ele. Tem muita coisa para ser discernida aqui também. Como digo, o tempo
Não tem como esparnar tudo num dia só. Mas essa expressão que me lembra muito do ato da ceia, onde ele expressa que repetidas vezes, quem comer da carne dele e beber do sangue dele, ele o ressuscitará no último dia. Amém? E nesse dia da ceia, ele deu o cálice de vinho e falou assim: ó, este é o meu sangue. Este é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Amém? Irmãos, a Bíblia completíssima. Você entende uma expressão do próprio mestre, dizendo para você beber o sangue dele, mostrando para você que lá atrás, nas Escrituras, tem um texto falando o significado do sangue. A vida está contida ali. Amém? Qual a necessidade então de eu crer no Filho de Deus? Ele é o único que Deus projetou, programou para que você vivesse. Não existe outro. Deus não preparou outro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então levante o teu rosto, levante a tua face e com alegria, na sua maneira de viver nessa terra, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor na sua maneira de viver, porque você é um daqueles. Não que Deus faça acepção de alguém. A mente de Deus é muito maior que a nossa. Não tem como a gente esquadrinhar a mente dele. Não entra por esse lado, não, que não tem entrada para isso. A perfeição, nada se acrescenta à perfeição. Só procura entender a perfeição. E a perfeição está nele. E você é resultado da perfeição de Deus. Você é a soma, é o resultado da perfeição de Deus. Você crendo no plano de Deus. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada irmão. Bota a palavra de Jesus.